Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais perfeita paz? Show de bola, maravilha. Queridos, nós vamos aí lançar para vocês uma playlist para falar sobre equações do primeiro grau. Então a minha ideia aqui é esgotar o assunto das equações do primeiro grau, trabalhar com vocês tudo em relação à equação do primeiro grau, desde o início até os cálculos mais complicados que vocês encontrarem por aí. Tá certo? Então, vou estar montando uma playlist com vários vídeos, tá? E aí acompanhem nesses vídeos aí para vocês pegarem tudo. Professor, tenho dificuldade na equação do primeiro grau. Cara, assiste aí essa playlist que vai estar no nosso canal e sucesso garantido. Beleza? Então vem comigo para a primeira aula. Então nós vamos aqui começar a falar sobre as equações do primeiro grau. E a primeira coisa que a gente vai falar das equações do primeiro grau são as linguagens algébricas, tá? O mais importante, ou uma coisa bem importante nas equações do primeiro grau, é você saber fazer a leitura, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa trabalhar aqui é isso, é trabalhar essa linguagem algébrica. Então, eu trouxe aqui exemplos em uma linguagem natural que a gente tem que transformar para uma linguagem algébrica, tá? E aí, vamos pensar aqui numa coisinha importante, tá? Quando a gente tem na linguagem um valor desconhecido, um valor que a gente não sabe o que é, a gente pode colocar letra. Na matemática, quando a gente não sabe o valor que representa o valor de um número, o valor de uma situação, a gente representa por letra. E aí pode ser X, pode ser A, pode ser B, pode ser D, pode ser S de Sóstenes, pode ser o que vocês quiserem, tá? Então, nós representamos uma letra do nosso alfabeto para representar um valor que ele é desconhecido, tá certo? Então, a gente vai usar isso aqui na nossa linguagem matemática. Primeiro exemplo que a gente tem ali, um número inteiro qualquer. Que número é esse? Você faz a pergunta, tá? Um número inteiro qualquer. Que número é esse? Ele falou qual que é? Não, então é um valor desconhecido. É um número desconhecido. Então eu posso colocar qualquer letra, vou chamar de X, tá certo? Então, esse X aqui, ele representa o meu valor que é desconhecido, que eu não sei o que é. Ele falou um número inteiro qualquer. Poderia ser 10, poderia ser 5, poderia ser menos 4, porque ele falou de número inteiro, né? Então, tá aí. Show de bola. Agora, o segundo exemplo que eu coloquei ali para vocês, o dobro de um número. Que número é esse? É essa pergunta que a gente vai fazer. O dobro de um número. Que número é esse? Não faço ideia, professor. Se eu não sei quem que é o número, então eu vou atribuir a esse número uma letra, para dizer que aquele número ele é um número desconhecido, que eu não sei quem que é, tá certo? E quando eu falo de dobro, galera, dobro é 2 vezes, por exemplo, qual que é o dobro de 5? É 2 vezes 5. Então fiquem atentos a essas linguagens, que essas linguagens elas vão ajudar vocês nas interpretações de problemas, tá? Então, o dobro de um número sempre vai representar 2 vezes esse número, tá? Tá, que número é esse, professor? Não sei, vou chamar esse número de A. Se eu quero o dobro de A, o dobro de um valor desconhecido, basta colocar 2. E aí a gente tem 2A. Entre esse número e a letra não aparece, tá? Mas eu sei que tem uma multiplicação aqui. Então, é bom vocês já ir acostumando. Nos exercícios, ou o material didático de vocês, eles não vão colocar 2 vezes A, eles vão colocar 2A. Entre número e letra, e entre letra e letra, não precisa aparecer o pontinho da multiplicação. Mas eu sei que tem uma multiplicação envolvida ali. Por exemplo, se o meu A for 2, então eu tenho que o dobro de 2 vai ser 4, porque 2 vezes 2, 4. Se o meu A for 10, 2 vezes 10, o dobro de 10 vai ser 20. Se o meu número for 100, 2 vezes 100, o dobro de 100, 200. De boas, queridos? Muito tranquilo, né? O quadrado de um número. Que número é esse? Não sei. É desconhecido. Então eu vou usar uma letra para atribuir. Qual letra, professor? A letra que vocês quiserem, tá? Geralmente a gente usa X, a gente usa A, a gente usa B, mas não tem um padrão, tá? Então, o quadrado de um número. Que número é esse? Não sei, vou chamar esse número de D, tá? O quadrado, como que eu represento o quadrado de um número, galera? O quadrado de um número eu vou representar ele colocando
o expoente 2. Então tá aqui, estou representando o quadrado de um número. Se o meu número for 2, qual que é o quadrado de 2? 4. 2 vezes 2, 4. Se o meu número for 7, qual que é o quadrado de 7? 7 vezes 7. Se o meu quadrado for 100, 100 vezes 100. Beleza? Bom, agora vamos lá para o próximo exemplo. O próximo exemplo está falando assim, ó, o antecessor de um número. Pô, o antecessor, essa palavra quer dizer o que pra gente, galera? Quer dizer um número que vem exatamente antes, tá certo? Mas que número que é esse, professor? Não sei, tá certo? Vamos pensar assim, ó, vem comigo, olha aqui, me acompanhe. Imagine que o nosso número é o 10, tá certo? Vou colocar aqui, ó. Imagine que o meu número é 10. Quem que é o antecessor do 10? É 10 menos 1. A gente sabe que o número exatamente que vem antes do 10 é quem? É o 9. Por exemplo, se o meu número ele for o 17, qual que é o antecessor de 17? 17 menos 1. O que vem antes do 17 é o 16. Beleza? Então, se eu quero o antecessor de um número e eu não sei que número é esse, como que eu posso representar uma linguagem matemática essa ideia? Simples. Eu vou falar, por exemplo, que o meu número é o y e o antecessor de y vai ser quem? Y menos 1. Então, qualquer valor que eu falar que for o y, qualquer valor que eu atribuir para o y, o antecessor dele vai ser y menos 1. Se o meu y, por exemplo, for 20, o meu antecessor de 20 vai ser 19, 20 menos 1. Show de bola? Bom, agora olha aqui. A metade de um número mais 5. Que número é esse? Não sei. Se o dobro, ele está falando que é 2 vezes, toda vez que eu falar de metade de um número, eu estou relacionando o que, galera? Eu estou relacionando uma divisão por 2. Metade é uma divisão por 2. Então, por exemplo, que número que é esse, professor? Não sei, vou chamar esse número de B. Então, B sobre 2, mais quem? Mais 5. Olha a expressão aí. Vou escrever isso aqui embaixo, tá? B sobre 2 mais 5. Então tá aí a nossa linguagem algébrica. Eu transformo uma linguagem natural e os problemas eles vêm em linguagem natural e você vai ter que primeiro, que é a nossa primeira etapa aqui, né? Você primeiro vai transformar isso em uma linguagem matemática, em uma linguagem algébrica, para depois resolver. Primeiro a gente só está transformando, depois a gente vai saber como que resolve. Não vamos nos preocupar agora em saber como que resolver. Nossa ideia primordial agora, nossa ideia principal agora é saber transcrever isso aí, beleza? Então fiquem atentos às informações que aparecerem para vocês. Por exemplo, eu não coloquei para vocês aqui esse cara aqui, ó, mas pode aparecer para vocês. Por exemplo, a terça parte, vou escrever, a terça parte de um número, a terça parte de um número menos o seu triplo. Como que eu escrevo terça parte? Toda vez que aparecer para vocês, galera, terça parte, quarta parte, quinta parte, sexta parte é uma fração, é uma divisão. Terça parte é alguma coisa divididos por 3. Estou pegando uma coisa e estou dividindo em 3 partes, terça parte. Certo? A terça parte de número. Que número é esse? Não sei. Então eu vou falar que é x sobre 3. Vou chamar esse número de x e x sobre 3. A terça parte de um número menos o seu triplo. O triplo de um número, assim como o dobro, é multiplicação. Triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo está falando de multiplicação. Então x sobre 3 menos 3x. Tá aí. Beleza? De boas? Tranquilinho? Maravilha. Então a linguagem algébrica é isso. Eu vou transformar uma coisa em linguagem matemática para a gente fazer os nossos cálculos. Tá certo? Essa é a nossa primeira parte. Estou falando aí primeiro de linguagem algébrica. Vamos depois agora para outra parte. Tá bom? Um beijo, um abraço. Tem mais aula por vir aí, galera. Até mais.